fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e 2 filhos. E era o nome deste homem de Elimelec. Qual era o nome dele? O nome da sua mulher era Noemi. O nome dos seus filhos era Mahlon e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Versículo de número 3. E morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com os 2 filhos, os quais tornaram para si mulheres moabitas. E era o nome, qual que era o primeiro nome? Qual que é o segundo nome? Preste bem atenção, eu quero que você guarde esse nome. Pastor, eu conheço, não guarde esse nome. Daqui a pouco nós vamos usar esse nome um pouco mais frequência. Qual que era o nome da primeira mulher? E o nome da segunda? E ficaram ali quase 10 anos. Versículo 5. E morreram também ambos, Mahlon e Quilion. E ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Poder tomar assento? Tem vontade? Eu louvo a Deus por esta oportunidade especial de estar aqui. Confesso que acho que é a primeira vez que estou aqui para ministrar a palavra do Senhor. Tomar essa tribuna aqui do Jardim Aeroporto 3, eu sei muito bem da responsabilidade, porque eu sei que está na minha retaguarda, pastor Israel, da qual aprendemos muitas coisas juntos, estudamos algumas coisas juntos, e fico dependente totalmente do Senhor Jesus para nos trazer algo nesta noite. Eu confesso que eu estava, após receber o convite, observando algo que eu poderia compartilhar com os irmãos, mediante esse tema que foi escolhido, provocadores de lares. Eu procurei uma coisa, procurei a outra, mas nada veio para que o Espírito Santo pudesse testificar comigo e eu pudesse compartilhar com os irmãos. Ontem eu estava ao trabalho mesmo e de repente o Espírito me leva a esse texto para que eu pudesse examiná-lo com carinho. E eu observei, li o capítulo inteiro, e observando que algo diferente que aconteceu para que nós pudéssemos compartilhar nessa noite. Pois bem, quando eu estava meditando, o Espírito Santo me levou em alguns versículos, e conforme ao fazer a leitura e o decorrer da leitura, eu observei e parece que a Bíblia abre de uma tal maneira e a gente entra e começa a vivenciar o texto. E aí eu comecei a louvar e agradecer o nome do Senhor, porque Deus é fiel para as nossas vidas, e se Ele permitiu estar aqui nessa noite, eu tenho certeza que Ele tem uma palavra para o teu coração. Amados, vamos junto comigo para a Bíblia, vamos meditar no texto. O texto que nós fizemos a leitura, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 5, começa a narrativa de uma história de um certo casal, de uma certa família que morava ali em Belém de Judá. Pois bem, eles estavam ali, mas conforme a situação naquela época em que a fome agravou-se de uma tal maneira, eles têm que se deslocar ali daquela região e ir para as terras e a região de Moabe. Pois bem, quando eles chegam lá, os irmãos, ao decorrer da leitura, observa que quando eles chegam lá, institui-se então uma família, a casa, uma moradia, e ao passar do tempo, Elimelec, o sacerdote ali, ele vem a perecer, ele vem a falecer, e fica-se então a sua mulher, a viúva, Noemi, com seus 2 filhos. Pois bem, eles estão ali, e logo após, passa-se um certo tempo, eles, os filhos, então procuras, começam a olhar com um olhar diferente, contemplam cada uma certa moça, para que pudessem então se tornar sua esposa. Eles observam ali e vêm a trazer uma união, constituir uma família. Pois bem, os 2 casam, e ao casar eles constituem uma família.
participando ali, juntamente ali, naquela família e aprendendo tudo o costume daquela família. O que eu comecei então a achar interessante, esse pequeno detalhe: elas eram moabitas, adoradores de outros deuses, prestavam culto a outros deuses, mas a partir do momento em que elas conheceram seus esposos, e a partir do momento em que constituíam família, elas então começaram a obedecer os costumes dos seus esposos, daquela família. E ela começou a conhecer quem? As duas. Qual era o nome das duas? E a segunda? As duas começaram a aprender qual que era o costume, que Deus eles serviam, que Deus que eles criam, como eles acreditavam. O texto fala que eles ficaram casados por volta de 10 anos. Pois bem, 2 anos eles estavam ali, naquele relacionamento, e já não bastasse a perda do esposo, agora Noemi perde os seus 2 filhos, perde o marido, passa um certo tempo depois, agora perde os 2 filhos. Para aquela mulher, parecia que tudo tinha acabado. O interessante, e que o texto mesmo fala, versículo de número 5 e versículo 6: e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim aquela mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou ao campo de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Olha a situação daquela mulher. Já não tinha mais nada a fazer com que ela ficasse na terra de Moabe. Ela tinha perdido a esperança, ela tinha perdido tudo, ela estava desacreditada. Versículo 5 fala que ela estava desamparada. Ela não tinha mais ninguém que pudesse lhe auxiliar, ela não tinha ninguém que poderia lhe ajudar, porque na falta do esposo, os filhos tomavam o papel, então assumiam a função da casa, mas agora perde os filhos, ela não tem mais nada. Naquele momento era mal vista, naquele momento era mulher rejeitada, e já não bastasse isso, ela tinha agora 2 noras, que ela, pela idade avançada, não poderia fazer nada, ela não conseguiria nem o mesmo sustento para si própria, e ainda mais com as suas noras. Então ela ouviu, e o primeiro passo, meu irmão, que nessa noite eu gostaria de compartilhar com você, é que essa mulher, ela ouviu falar, ela ouviu, preste bem atenção, versículo de número 6, olha aqui comigo, ela ouviu que o Senhor tinha visitado, aleluia, o seu povo. Ela lembrou, então, que o Senhor fizera outro tempo ali em Belém de Judá. Ela lembrou daquela época que o Senhor fazia, dos sinais, das maravilhas, dos milagres. Então ela se levanta, ela não se conforma em ficar prostrada, e nem muito menos ficar naquela situação. Havia naquele momento um cenário para ela que parecia derrota, que parecia desamparo, mas tem uma coisa: quando ela ouve falar que o Senhor visitou o seu povo, ela então se levanta, coloca-se de pé e toma uma atitude. É nessa noite, meu irmão, que eu gostaria de ministrar uma palavra para a tua vida. Eu não sei como você veio aqui, eu não conheço você, eu não sei como você se encontra aqui, mas eu quero falar para você nessa noite, convidá-lo a se levantar, a não ficar prostrado mediante a situação que você entrou aqui. Você pode até ter entrado aqui de uma maneira, mas eu creio que nessa noite você vai se levantar e a palavra de Deus vai ao teu encontro, o milagre vai acontecer na sua casa, o Senhor vai providenciar o resgatador da sua vida. Aleluia. Vamos lá, olha que coisa maravilhosa. Quando aquela mulher se levanta e ela ouviu falar que o Senhor tinha visitado o seu povo, ela fez a menção e falou: eu lembro, porque o Senhor fazia presente naquela época em que eu habitei lá. Então ela, versículo 7, pelo que saiu do seu lugar onde estiveram as suas 2 noras com ela, indo, caminhando, ela convida elas: olha, nós vamos voltar para Belém, nós vamos voltar para a nossa terra de origem. As noras acompanham,
certo momento daquela caminhada. Então ela fala bem assim: olha, eu acho melhor vocês voltarem para as suas câmaras. Ela direciona uma palavra para as suas duas noras. Eu acho melhor, para que vocês voltem para o seu lar. Vai ser melhor. E o mais interessante é que ela abençoa ainda as suas filhas. Veja comigo dentro da palavra de Deus. O que eu vou ministrar está tudo aqui dentro da palavra de Deus. Versículo de número 8. Disse Noemi das suas duas noras: ide, voltai, cada uma para a sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como é usaste com os falecidos e comigo. Até agora vocês têm andado comigo. Até agora vocês têm compartilhado comigo tudo isso que nós passamos. Mas porventura é melhor você voltar para a sua casa, juntamente com seus pais. E o Senhor há de usar benevolência, há de usar misericórdia para com a vida de vocês, assim como vocês usaram para comigo. Elas choraram muito. Elas ficaram naquele momento sentindo uma perca ainda maior. Já não bastasse a perca do esposo, mas agora a perca, entendo, a última coisa que faltava, a separação. Então, e um texto é muito lindo, interessante, que fala bem assim: olha, ela separa, chora, Orfa recebe a bênção de Noemi, ela volta. Só que tem uma coisa que eu vi que Ruth fez. A senhora provocou um milagre. É isso, vamos na Bíblia. A Bíblia é linda demais. Olha aqui, versículo de número 12 a seguir: tornai filhas, ide por embora, já que eu sou muito velha para ter marido. E ainda quando eu dissesse que tenho esperança, e ainda que essa noite tivesse marido, ainda que tivesse filhos, espero-eis até que viesse a ser grandes. Não tem como ter-se-ei por eles sem formar marido. Não, filhas minhas, mais do que amargo é para mim vós mesmos, porquanto a mão do Senhor descarregou contra mim. O sentido que ela tinha é que a mão do Senhor tinha pesado sobre a sua casa, sobre a sua família, que o Senhor tinha pesado a mão sobre a vida dela, lhe tirado o esposo, e tempos adiante tirado os filhos. Era o sentimento que ela tinha. Só que tem uma coisa: ela estava nessa situação, mas ela tinha se levantado, querendo mudança, querendo resultado, querendo uma nova perspectiva, e ela foi em busca da onde poderia encontrar o milagre. Eu sei que você veio aqui nessa noite, meu irmão, participar dessa campanha. Eu sei que você saiu do seu lar, deixou os seus afazeres, deixou o seu local de conforto para vir aqui se levantando e não querendo se conformar com a situação. Pois bem, você não precisa mesmo se conformar com a situação que pode estar deparando com a sua vida, porque nessa noite, ao chegar aqui, Deus está presente para poder liberar algo para a tua vida nessa noite. Versículo 14: então levantaram a sua voz, choraram e prantearam muito. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que dizes que voltou a tua cunhada ao teu povo e os seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Olha aqui que ela começou a provocar o milagre. Olha aqui que ela começou a provocar, aleluia, Senhor, uma mulher que é moabita, adoradora de outro Deus. Ela não conhecia de verdade o Deus Jeová, o Todo-Poderoso. Ela não sabia, ela só ouviu também falar. Quando ela estava casada, não, ela ouviu aquilo que o seu pai tinha passado para ele, da história que era o Deus Todo-Poderoso, o Deus que abre o mar, o Deus, aleluia, que salva, o Deus que liberta, o Deus que transforma, aleluia, o Deus que chama a existência daquilo que não existe para o milagre acontecer. Ela ouviu essas histórias, e pois bem, quando toma-se o segundo momento que ela tomou uma decisão, ela diz, versículo 16: disse porém, não me insistas, para que eu não te deixe, nem afaste de ti, porque aonde quer que tu fores,
Eu o quê? E aonde quer que pousares à noite, ali também. O teu povo é o meu povo. Olha o que está escrito aqui. O teu Deus agora é meu Deus. Aleluia. Aquela mulher naquele momento decide literalmente aceitar o Senhor, a reconhecer: eu preciso de um Deus todo-poderoso. Aleluia. Ela começa a provocar. Aleluia. Ela começa a provocar. Por quê, pastor? Sim. Imagine se só Deus lá em cima contemplando aquela mulher, vendo a história ali de Noemi e vendo o cenário, tudo aquilo que estava acontecendo. Ela viu uma Moabita agora negar agora tudo aquilo que ela tinha aprendido até então, e agora aceitando o Senhor Jeová, o Todo-Poderoso, como teu Deus. Foi da tua própria boca que ela profere aquela palavra, foi da tua própria boca que ela transmite aquela palavra. Oh, aleluia. Ela fala bem assim: olha, teu povo agora é o meu povo, e o teu Deus agora é meu Deus. Aonde quer que morreres, eu morreria ali também, e serei sepultado. Me faça assim, o Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte possa separar de ti. Isso é conversa, isso é um pacto, isso é uma aliança. Aquela mulher naquele momento fez uma aliança tão grande com o Senhor, e o Senhor, como é lindo, como é maravilhoso. Eu creio que ele olha lá de cima, vê aquela mulher Moabita fazendo pacto com ele, publicamente dizendo, não só para a sua sogra, mas se alguém porventura estivesse ali, também ouviria toda a palavra que sai da sua boca. Agora esse Deus é meu Deus. Aleluia. Sabe o que isso acontece? Aquela mulher provoca um milagre tão grande, tão grande. Deus falou assim: eu vou provar para essa mulher que eu sou Deus Todo-Poderoso. Você não entendeu? Você está acabando de glória aqui. Sabe o que ela fez, pastor Israel? Aquela mulher provocou tanto Deus, que o próprio Deus se revelou e falou assim: eu vou mostrar o meu poder para essa mulher. Nem ela sabia o que haveria de acontecer, mas Deus abre tempos no tempo. Que isso, pastor? Você está com brincadeira comigo? Presta aí que eu vou te explicar. A história já tinha desviado, a linhagem de Cristo já estava feita. O que Deus faz? Dá um intervalo. Aleluia. Meu Deus, pega essa mulher que está esquecida e joga, coloca ela no meio, para que ela pudesse então participar, aleluia, da linhagem do meu e do teu Salvador. Você não entendeu? Sabe o que Deus fez? Porque aquela mulher provocou tanto, mas tanto, que ela conseguiu alcançar o Senhor de tal maneira que o próprio Deus então observou a fé daquela mulher. Naquela época o Espírito Santo não é como agora, que está aí dentro, não, o Espírito Santo usado de maneira esporádica. Agora é diferente. Aqui ele está aqui. Se você não está sentindo, aqui eu estou sentindo de uma maneira tão poderosa. Eu sei que ele está aqui, aleluia. Mas aquela mulher desfruta de algo tão grande de Deus, que marcou a sua história. Para uma família que estava totalmente separada, para uma família que tinha a seu decreto totalmente acabado, para uma família que estava totalmente às ruínas, para uma família que estava totalmente destruída. Deus então muda o cenário, muda a história, para mostrar que Ele é Deus, que Ele é poderoso. Aleluia. Quando eles chegam então ali nas terras de Belém, a princípio as pessoas que observavam Noemi começaram a tornar zombaria, começaram a falar: ué, não é aquela porventura Noemi? Ela está vindo. Noemi, ela sai nas terras de Belém de uma certa maneira. Ela sai a princípio abençoada, mas quando volta parece que é um semblante de derrota, de tristeza. Um
texto fala muito bem, amado. Quando ela vem, parece que ela está envergonhada. Parece que ela está ali mediante todas que estão observando ela. Parece que ela está ali totalmente, uma pessoa qualquer. Só que elas não sabiam que Ruth já tinha provocado o Senhor. Ela não sabia que ela estava não voltando de cabisbaixa e somente vazia, não. Ela estava trazendo uma moabita convertida, uma moabita transformada, uma moabita crendo, uma moabita cheia de fé. Ela não sabia. Quem estava com ela uma moabita cheia de fé. E a Bíblia é muito bem clara. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Se você nesta noite tiver fé o suficiente, o Senhor vai visitar o teu lar, vai mudar a tua história, vai transformar, aleluia, aquilo que parecia estar destruído, aquilo que parecia não ter mais recurso. O meu Deus, Ele chama o projeto para e faz isso acontecer. Ele chama de onde não tem para acontecer. O milagre vai acontecer. O nome dele vai ser glorificado. Presta atenção. Então a continuidade aqui. Quando acontece tudo isso, Ruth então traz um diálogo com a sua sogra. Pede para ela permissão para que ela pudesse trabalhar, para que ela pudesse ir nos campos, pegar espiga ou respigar aquilo que sobrasse da colheita. A sua sogra autoriza e ela vai. Mal ela sabia que ela estava indo para uma terra que era de um parente. Ela não sabia, meu Deus sabe. Ela não sabia, meu Deus sabe todas as coisas e prepara todas as coisas. Quando ela chega ali e começa a trabalhar, então meu Deus começa a trabalhar de uma maneira tão grande que desperta dentro de Boaz. E quando ele observa, ele bate o olho e vê de novo, pergunta para o senhor, quem é aquela moça? Quem é ela? E aí ele começa a trazer uma ficha. Olha, ela é nora de Noemi. Ela esteve então todo o tempo ao lado de Noemi. Ela honrou a Noemi. Noemi veio perder o esposo. Depois ela se casou com um dos filhos. Depois os filhos vieram a morrer. Eram duas. Uma voltou para trás às terras de Moabe, voltou às práticas dos deuses de Moabe, mas ela não quis mais isso. Ela aceitou o Senhor, ela decidiu se mudança, ela se levantou também, juntamente com Noemi, e quis provocar também. Maravilha! Olha, Boaz dava aquela olhada, enquanto olha, sabe o que acontece? Cuida dela. Chegou na hora do almoço, providencia aqui. Chama ela participa do almoço, dá algo de comer para ela. E a coisa linda é que ela come, e ao final do dia ela volta, chega no seu lar, juntamente ali com a sua sogra, e apresenta ali aquilo que ela comeu ali, participou do banquete do almoço, traz aqui na abundância de espigas. Noemi não acredita que está acontecendo, mas ela começa a compartilhar, e aí Noemi cai a ficha dele. Aleluia! Deixa eu te pensar uma coisa, minha querida nora. Aleluia! Esse homem, Boaz, lembrei agora, ele é parente. Se ele é parente, então ele me dá uma esperança. O que eu quero dizer para você, meu irmão, você entrou aqui de uma maneira, talvez de cabisbaixo, talvez você entrou até mesmo desacreditado, desempregado, ou até mesmo com um problema
os muitos são bem treinados. Amados, ela traz então, Noemi traz umas instruções para ela. Ela obedece em todos os detalhes. O primeiro passo então para que eu possa mudar o meu cenário e a minha vida mudar nessa noite é você se levantar. É você não se conformar com a situação que está sobre a sua vida. Não é porque a dificuldade vem, ela tem que permanecer. Não é que o problema vem, ele tem que continuar. Não é que a enfermidade bateu na porta da sua cara, você tem que aceitar. Não. Que isso, pastor? Não. Não. Há um Deus, irmão, que é o dono do ouro, dono da prata, dono de nada. Quando isso vem, o nosso dever é ir aos pés dele e provocar um milagre. Aleluia. E persistir. Aleluia. Fazer igual Jacó. Jacó foi ali de tal maneira, com tanta vontade para receber, com tanta vontade para ter a sua vida, a sua história mudada, que ele segurou ali até o último instante, mas saiu mudado, saiu com a sua vitória na mão. Irmão, preste bem atenção. Não é essa dificuldade que vai fazer você parar. Não é esse problema que vai fazer você proceder. Não é isso que vai fazer, essa falta do emprego, que vai fazer você desistir e olhar para trás. Não, meu querido, não é isso. Isso só vai fazer você de um trampolim para você alcançar bênçãos e vitória maiores da parte de Deus para com a sua vida. Ei, o Senhor permite isso vir sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que eu e você tenhamos a provocar, passar por essa experiência e sair do outro lado, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Essa dificuldade, esse problema, essa enfermidade vai ser para o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. Já vou finalizando. Meu Jesus, eu tenho que agarrar, senão eu não volto mais. Amados, presta atenção. A Ruth, capítulo número 4, capítulo 3, e ainda versículo 8 a seguir. Observa bem. Noemi então traz as instruções para ela. Olha, já que ele é parente, haverá uma festa. E você procura então se cobrir. E você fique atento. Você vai ver que ele vai comer, ele vai beber, e logo após ele vai se deitar. Então você, com prudência, você vai até o encontro dele. E quando chegar lá, você vai deitar os pés dele. Ele vai lhe proferir, ele vai falar o que vai acontecer. Pois bem, ela fez isso com o máximo de cuidado, para que ninguém pudesse observar ela, nem muito menos ver ela. Ela foi acontecer isso. Quando chegou de madrugada na porta, ele ficou um pouco preocupado. O que está acontecendo? O que é isso? Pois bem, ela fala o que estava acontecendo ali. Ele entende então o que ele deveria fazer. Aleluia. Ela conta tudo para ele. E agora ele se torna a esperança real para a vida dela, para a família dela. Então Boaz, ele instrui ela para que ela tenha que fazer: olha, você volta para sua casa. Você volta aqui para sua casa, e eu sei o que eu tenho que fazer. Amanhã eu vou procurar então, porque eu tenho que ser o seu resgatar você, mas eu não posso resgatar você. Por quê? Porque entre eu e você temos um outro que está na frente. Eu vou procurar ele. Bem de manhã eu vou procurar ele. Pois bem, ele procura ele, e o que eu acho lindo é que quando ele procura ele então convoca, chama mais 10. Está próximo, traz essa situação. Olha, nós temos uma parente, ela é Noemi, ela tem as terras de Elimelec, e eu gostaria de comprar essas terras. Gostaria de comprar, gostaria de adquirir essa terra. Não, mas ele era ambicioso. Ele falou: não, as terras, já que eu tenho direito, é minha. Mas tudo bem, só que tem um porém. Se você comprar as terras e ficar com elas, você tem que ficar com